O Internacional finalizou a sua preparação para enfrentar o Vasco da Gama neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado deverá fazer algumas mudanças no time titular, preservando os jogadores pensando no compromisso do próximo meio de semana, quando o Inter encara o Fluminense pela Copa do Brasil também no estádio Beira-Rio. O jogo pode ser muito importante para o Inter encostar no grupo de equipes que se classificam para a Libertadores da América. E existem outras questões envolvendo a partida, como por exemplo a escala de arbitragem, que não agradou o bastidor colorado. Flávio Rodrigues de Souza, protagonista em um erro contra o Internacional, apitará Inter e Vasco da Gama, o que gera uma repercussão negativa em cima da escala. A gente fala também sobre mercado de transferências. O que falta para o anúncio do volante Alan Rodrigues, a apresentação do também volante Richard Coelho, que não se colocou à disposição para o jogo do Inter neste final de semana. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 26 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que teve muita conversa, tá, do técnico Roger Machado com os jogadores. Ele mesmo havia admitido que pelo curto período que se tem na preparação para enfrentar o Vasco da Gama, ele ia se utilizar muito de vídeos, de orientação através dos vídeos, porque não ia ser possível trabalhar tudo dentro de campo, porque o tempo ele realmente era curto, tá? Algumas novidades dessa atividade, tá? De novo, o Bruno Gomes apareceu no gramado do CT Parque Gigante, avançando em seu processo de recuperação da lesão grave que ele teve no joelho no início dessa temporada. A expectativa é que o Bruno Gomes esteja à disposição entre setembro e outubro, e ele está progredindo muito bem na sua recuperação. Outro que também está progredindo muito bem é o atacante Luca Drummond. O Luca Drummond, que teve uma ruptura de ligamento cruzado no último dia de treinamento da temporada passada, ele está recuperado já da lesão, do processo cirúrgico que ele teve, e ele já está em uma fase de retreinamento, tá? Para poder voltar aos gramados. O Luca Drummond não deve ser um jogador aproveitado pelo Roger Machado, tá? Mas ele volta ao elenco para poder voltar a treinar e o Inter provavelmente deverá negociar este jogador ao final do ano, até porque ele tinha um negócio já fechado com o leste europeu no final da temporada passada e acabou tendo a grave lesão que teve no joelho, tá? Dito isso, o Inter, para enfrentar o Vasco da Gama, deverá ter preservações. Isso pensando no jogo de quarta-feira contra a equipe do Fluminense, pela Copa do Brasil. Na tarde desse sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre 3 jogadores do time reserva do Inter que estão pedindo passagem e que podem ser alternativas utilizadas como titular no confronto desse domingo. Eu falo de Alan Benítez, de Luiz Otávio e também do meia Bruno Tabata, tá? Por aspectos diferentes, mas eles podem começar jogando. Provável time do Inter que eu tô projetando, tá? Rocher, Alan Benítez, Mercado, porque o Vitão tá suspenso, Vitor Gabriel e Bernabei. O meio-campo de Luiz Otávio, Bruno Henrique ou Thiago Maia, um dos dois vai descansar para jogar o Luiz Otávio. Bruno Tabata como um meia centralizado no ataque. Carboneiro, Wesley e Rafael Borré. É um time do Inter que é projetado para enfrentar o Vasco da Gama, já com algumas preservações, pensando no compromisso contra o Fluminense, tá? Jogo muito importante porque, se vencer, o Inter pode pegar o elevador da tabela e ir para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá? Ultrapassando Galo Mineiro, Fluminense e Corinthians, e encostando ali no Mirassol, que hoje é o 7º colocado com 25 pontos. O Inter iria para 23. Então é um jogo muito importante para seguir essa escalada que o Inter está tendo dentro da competição nacional. São 3 vitórias consecutivas já e o Inter busca esta 4ª para pegar o elevador de vez e poder ir tranquilo para as decisões nas Copas contra o Fluminense e contra o Flamengo, no que diz respeito a preocupações com o Campeonato Brasileiro. O Inter já vai ter tido uma recuperação importante, principalmente se vencer essa partida contra a equipe do Vasco da Gama, tá? O que não agradou o bastidor colorado foi a escala da arbitragem. A CBF pisou na bola nessa com o Internacional. O árbitro escalado é Flávio Rodrigues de Souza, tá? De São Paulo, que
foi o mesmo árbitro que protagonizou uma bronca que o Inter teve com a arbitragem na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, tá? Vocês lembram? Aquele lance do chute do Davi Luiz, que atinge o rosto do Rogel e que a arbitragem não marca pênalti? O pênalti não foi marcado e o árbitro daquele jogo era Flávio Rodrigues de Souza. É verdade que ele não teve a ajuda do VAR, tá? Porque o VAR analisou o lance e não chamou o Flávio Rodrigues de Souza. Mas o Inter ficou muito revoltado com aquela marcação naquele momento. E agora, Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro de Internacional e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o que obviamente desagrada o ambiente colorado, porque é um árbitro que já errou e a CBF acabou fazendo essa escala. É óbvio que é difícil tu sempre evitar os árbitros que cometerão algum erro, mas isso descontentou o bastidor colorado. Vamos falar sobre mercado de transferências. Hoje à tarde foi apresentado o Richard, tá? Volante de 31 anos, contratado junto ao Alanyaspor da Turquia, tá? O Richard foi muito perguntado sobre a volta por cima que ele pode dar no futebol brasileiro, depois de todas as polêmicas envolvendo acusações de envolvimento com apostas, com escândalo de apostas. Ele se disse muito feliz com a oportunidade que ele está ganhando do Internacional, disse que não pensou duas vezes quando soube do interesse do Inter. Foi uma negociação longa, o próprio André Mazuco, executivo de futebol, destacou isso, que foi 1 mês de conversa e que pesou muito para o Inter ter interesse no Richard a experiência dele. É um jogador com mais de 150 jogos em Série A de Campeonato Brasileiro. É um jogador que fez 70 jogos em 2 temporadas no Campeonato Turco. Isso tudo pesou para que o Inter fizesse esse investimento e buscasse esse jogador no futebol turco. E o Richard foi perguntado sobre a sua condição física. E ele disse que não está 100% ainda e que não deve estar pronto para o compromisso desse domingo contra o Vasco da Gama. Então a gente pode ainda contar com o Richard de fora e até por isso Luiz Otávio, Bruno Henrique, Thiago Maia devem ser os volantes utilizados pelo Roger Machado para essa partida contra o Vasco da Gama. Por último, Alan Rodrigues. O que falta para o anúncio desse jogador? A chegada dele em Porto Alegre, exames médicos e a assinatura do contrato. É só o que falta, tá? Havia, e eu já falei sobre isso aqui, um imbróglio relacionado a uma lei da Argentina que obriga os clubes a depositarem 15% de qualquer transferência para o jogador que está sendo transferido, tá? E o Argentinos Júnior reinou um pouco com essa cláusula, mas o Inter aumentou a sua proposta para aumentar o percentual comprado e resolveu tudo isso. É aguardado em Porto Alegre o Alan Rodrigues, tá? Para ser anunciado de fato como jogador do Inter, e aí haverá uma pressa para que ele seja inscrito, treine. Não deve ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense na quarta, mas para o outro jogo no Maracanã, talvez. Para o outro jogo no Campeonato Brasileiro, no outro final de semana, talvez. O mais rápido possível, o Alan Rodrigues se integrando ao elenco. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Olha só, odds para Internacional e Vasco da Gama é o jogo deste domingo à noite pelo Campeonato Brasileiro e que eu vou no seguinte, ó. Primeiro, o Inter ganha do Vasco da Gama, mesmo com o time sendo preservado para o jogo da próxima quarta-feira contra o Fluminense. A arrancada do Inter no Campeonato Brasileiro, ela é muito boa, o time do Vasco ainda tá cambaleando, o Inter ganha esse jogo, e a vitória do Internacional tá pagando 1,66, mas eu vou além. Além disso, o Inter tem como grande trunfo para essa partida o seu sistema defensivo, que tá absolutamente sólido depois da pausa para a Copa do Mundo. O Inter não levou gols contra o Vitória, não levou gols contra o Ceará, levou um gol contra o Santos em um momento onde a partida ela até estava controlada, depois se complicou, é verdade, mas contra o Vasco da Gama, o Inter não vai levar gols. Então eu tô apostando aqui que o Vasco faz total de gols menos 0,5, odd 1,93. E aí, o grande pulo do gato, tá? Eu vou colocar para marcar Alexandro Bernabei. Prestem atenção, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco da Gama, deixa muito espaço. E o Bernabei vai se criar por ali. O Bernabei tem voltado muito bem desde o processo de lesão que ele teve. Tá jogando muito e tá pagando a odd dele para marcar 10. É grande. 10 pro gol do Alexandro Bernabei nas costas do Paulo Henrique. KTO.bet, jogue com responsabilidade, é um site proibido para menores de 18 anos. Apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!